Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou estar refazendo o vídeo que eu fiz ontem, tá? Porque Deus me deu mais uma palavra, né? O contexto daquelas visões que o Senhor me deu, né? E acrescentou mais 3 visões. Então eu vou estar acrescentando nesse vídeo também, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá, a palavra do Senhor, Gênesis 6, tá? Aqui fala aqui, ó. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de toda a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Aí no 8º fala Noé, né? Porém, achou graça diante do Senhor. São estas as gerações de Noé, né? Que era ele, homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. No 10 fala aqui, aí no 10 fala, gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. No 11, nós vamos ler aqui, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado, porém a mim, pois a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Deus vai destruir, Deus disse, vai destruir os homens e a terra. Então, irmãos, eu queria falar para vocês sobre as visões que o Senhor me deu, que está aqui dentro desse princípio aqui que o Senhor falou. Ó. Quando os homens começaram a multiplicar-se, né, a terra lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens era formosa e tomaram para si mulheres de todas que as escolheram, de todas que eles quiseram. Essa aqui, os filhos de Deus, está dizendo de anjos caídos, irmão, anjos caídos, tá? Porque Deus criou todos, os anjos era como filho de Deus, né? Só que tá caído, né? Caído, então eles estão condenados junto com Satanás. Então, disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias, Deus cortou o dia dos homens, né, dos seres humanos, para 120 anos, né? E havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, vê que quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que havia na antiguidade, irmão. Então agora eu vou estar contando para vocês, refazendo esse vídeo de ontem, né, para vocês, porque foi o Senhor que me fez lembrar dessa palavra. Eu tinha feito o vídeo, mas aí o Senhor pegou e essa palavra aqui
né? Que o Senhor fez me lembrar hoje. E ele tinha me acrescentou mais 3 visões, tá? Então, irmãos, aqui, olha, eu vi mulheres deitada numa cama, tomando um medicamento, como se fosse uma seringa, né? Ela era aplicada na barriga da pessoa para a pessoa ovular. E quando aquela pessoa era aplicado, era Satanás que aplicava, era um espírito preto, escuro, que aplicava. Eu sabia que era Satanás. Ele aplicava aquele medicamento para a pessoa ovular. E o diabo, quando ele saía do quarto, entendeu? Que a pessoa estava deitada na cama, que ele saía do quarto, quando ele passava da porta do quarto para fora, ele era o médico, E aí, a pessoa levantava da cama, entendeu? Levantava da cama, e aí o médico... a pessoa estava ovulando, no caso, em cima da cama, e quando o diabo saía de perto daquela pessoa, ele coabitava. Quando a pessoa estava ovulando, o diabo coabitava com aquela pessoa. E aí a pessoa ficava deitada na cama e aquele homem saía. Quando aquele homem saía, que ele passava da porta, ele era um médico. Quando ele saía da porta, ele dizia assim, já está pronto, pode coletar. Então aí a enfermeira vinha no quarto e fazia o procedimento. Ela já estava com todo o material para coletar o material que tinha sido, que estava no útero daquela mulher, entendeu? Então aí tirava os óvulos que tinham sido, a mulher tinha tomado medicamento para ovular. Então aquela enfermeira, ela coletava aqueles óvulos, tá? Então eu via o médico, ele ia na casa das pessoas para fazer esse procedimento. Então, irmãos, eu queria dizer para vocês que vai haver pessoas aqui na Terra, entendeu? O governo vai estar incentivando pessoas engravidarem, tá? Terem filhos através de fecundação artificial, entendeu? Então não aceite isso, porque na época agora do anticristo, quem já fez esse procedimento, irmão, no passado para engravidar, Deus ainda, não sei se Deus condenou, porque eu não posso dizer isso, irmão, eu só posso falar da agora para frente, tá, irmão? Então esse procedimento que vai ser diabólico, as pessoas vão ter filhos não da parte de Deus. Igual Deus falou que os filhos dos homens, entendeu? Escolheram as mulheres para eles. E eles fizeram filhos, nasceram filhos. Então, dessa mesma maneira, eu vi a Satanás coabitando com a pessoa, tá? Para poder a pessoa, na hora dela tá ovulando. Então, aqueles óvulos que aquela mulher tinha, ele era modificado no mundo espiritual. Então, era coletado. E aquela pessoa, ela ia engravidar, entendeu? E aí ia ter filhos que iam gerar filhos que não era com o Espírito do Senhor, tá, irmão? Foi isso que o Senhor me mostrou. E eu via, irmão, a enfermeira, ela coletava junto com aquele médico. Parecia que aquelas mães que são doidas para ter filho, não façam isso mais, deixa que as coisas aconteçam no mundo natural do Senhor. Não faça esse procedimento. Porque daqui para agora, o diabo, ele tá usando de todas as formas e maneiras para fazer pacto. E isso é um pacto, porque a palavra do Senhor diz aqui que nós somos templo do Espírito Santo, irmão. Nós somos templo do Espírito Santo. Aqui, ó, em 1 Coríntios 3,16 diz assim, ó, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós somos sagrados para o Senhor, nosso útero é sagrado para o Senhor, irmão. Não podemos emprestar para o diabo, entendeu? Porque Deus diz que vai destruir a nós. Se nós emprestar nosso útero para Satanás, irmão, esse negócio é sério demais. E aqui fala aqui, ó, havia naqueles dias gigante na terra, então disse o Senhor, não habitará o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal e os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias
gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então Deus se arrependeu, irmão, de ter feito o ser humano. Porque o ser humano coabitou as mulheres, os espíritos malignos coabitou com as filhas de Deus, né? Com as mulheres que Deus tinha feito com o Espírito do Senhor. Então, irmão, eu vi mulheres grávidas, irmão. Mulheres grávidas da minha família, tá, irmão? Eu falei já pra minha sobrinha, né? Até falei aqui, mas não vou falar o nome dela. Eu via ela agonizando, irmão, no chão, deitada, não tinha força nenhuma, aquele feto causava tanto mal para ela, que ela xingava a barriga de tudo quanto é nome, ela não suportava, ela estava grávida do Satanás, do puro, do diabo mesmo. Então essas crianças são crianças, vai ser híbrida, elas não têm o Espírito do Senhor. Por isso que Deus destruiu os gigantes na terra, porque eram criaturas híbridas, elas não eram criaturas feitas por Deus. Tá? É o diabo que coabitou com essas mulheres. Ele vai usar o útero das pessoas. O anticristo, irmão, vai usar para tocar na sensibilidade das mulheres que não podem ser mãe, e eles vão querer que essas mulheres tenham filho, mas é filho para o diabo, não é filho para Deus, é filho para o diabo, entendeu? Então, eu via, irmão, os médicos chegando dentro da casa e já estava tudo combinado. Eu vi uma prancheta, eles preenchiam aqueles papéis lá, a pessoa assinava, e aí a pessoa, ele dava uma injeção e a pessoa ficava deitada ovulando. Só que quando ela tomava aquela injeção, naquela hora o médico ficava te olhando, só que não era o médico, era Satanás. Era ele que coabitava com você. E aí quando você ovulava, ele saía de dentro do quarto. Quando ele saía de dentro do quarto, que ele passava a porta, eu via que era um médico. Aí ele dizia bem assim para a enfermeira, já pode coletar. E aí coletava e aí levava para laboratório. E aí depois, irmão, eu via pessoas, como eu falei agora, né? Pessoas grávidas xingando a barriga, odiando, com depressão, com angústia, com desespero. Queria tirar aquela barriga, mas não conseguia tirar a barriga, irmão. Queria abortar, mas não conseguia abortar aquilo. Então aquilo é pacto satânico, irmãos. E eu também vi, irmão, que essas crianças eram tomadas das pessoas. Aquelas crianças não eram para aquelas mães. Aquelas crianças eram arrancadas para o inimigo. O governo arrancava aquelas crianças, porque eram umas crianças híbridas, tá? É esse exército que o diabo quer juntar, irmãos, para guerrear contra o Senhor. Entendeu? Então, irmão, abre a cabeça, irmãs, vocês mulheres, não aceita isso. Não aceita doar seus úteros, seus óvulos para Satanás. Não deixa, porque quem vai coabitar com você não é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Satanás, tá? Diz aqui no capítulo 7, disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Aqui no 11 diz assim, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia da violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam se corrompido, ou seja, porque o diabo ele quer imitar a Deus, porque Deus, Jesus, ele nasceu do útero de uma mulher, ele foi colocado na barriga de uma mulher, entendeu? Então o diabo é imitador, ele quer imitar a Deus, irmão, entendeu? Por isso que eles querem o óvulo das mulheres, para entrar no óvulo, entendeu? Com o espírito maligno de Satanás e formar essas crianças, né, que são híbridas, não são seres humanos, são híbridos, tá? E com sua conduta sobre a terra. Havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante a mim, pois a terra está cheia. E aqui, cheia da violência dos homens,
eu os destruirei com a terra. Deus vai destruir todas essas mulheres que emprestarem seu útero, vai ser destruída. Elas não vão herdar a salvação, irmão. Não vai herdar a salvação. Aqui como eu li aqui para vocês, aqui no 1 Coríntios também fala, no Coríntios 6, 29, fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados com alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, essa palavra que o Senhor me deu hoje de manhã, eu fiz um vídeo, mas aí Deus acrescentou mais essa palavra, e agora eu vou deixar para você mais o acréscimo que o Senhor me deu sobre hoje de manhã. Então você, irmã, mãe, que esteja pensando em querer ter filho, tenha naturalmente com seu marido. Não tenha, irmã, com a inseminação artificial, porque você já viu agora esse relato que eu já falei para você. São crianças híbridas, como os gigantes na época do passado. Você pode ler o Gênesis 6, como eu deixei aqui para vocês. Foi essa mensagem vem do trono da graça do Senhor, tá? E agora eu vou acrescentar mais 3 visões que o Senhor me deu. Irmãos, eu pegava meu carro aqui na América e saía andando. Eu tinha ido no meu outro business que eu tive e eu ia dirigindo devagarinho. Você tinha que dirigir devagar, porque menos da velocidade que era permitida, porque a polícia estava constantemente te vigiando. Ou seja, ela queria uma desculpa qualquer para te pegar, para te enquadrar, para te prender, entendeu? Então você não podia errar em nada, porque qualquer erro, qualquer vacilo que você tivesse, a polícia vai te enquadrar, irmão. Então eu passava naquela estrada, né, grande, que aqui chama a Parkway, ou a Turnpike, é uma dessas duas. A Turnpike, que é são 2 highways bem largas, são 6 vias, 12 vias para ir, 12 para voltar, tá? 12 para ir, 12 para voltar. Então, irmãos, eu ficava horrorizada, entendeu? Porque eu via os prédios todos queimados, irmão. Eu passava nas ruas assim, e eu vi os prédios todos queimados, e eu fiquei horrorizada. E eu entrei naquela rua lá que dava acesso para o meu business, e eu chegava lá, irmão, e a polícia tava doidinha para pegar alguém, doida. Eu queria que você respirasse, eles estavam pegando você. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, irmão, quando eu entrava dentro daquele business que foi meu uma vez, né, eu entrava lá dentro e eu via, parecia CDs, sabe, aquele CD, mas era uma caixinha quadrada com parecia 4 CDs, né, CDs, mas não era CD, era uma caixinha que eles tinham 4 rodinhas, parecendo CD. E lá, aquela moça, ela ficava tocando aqueles hinos o tempo todo. Era um hino, sabe, diferente, que nunca houve aqui na Terra, nunca vi uma música daquela. E eu lembro, e eu me recordo, irmão, que as pessoas que eram meus clientes antes, estavam tudo envelhecido, estavam feios, e eles estavam como zumbis, eles não tinham reação nenhuma. Você podia falar com eles que ele não te reconhecia. Eles não te reconheciam para nada. E aí eles vinham para esse lugar, que era o meu business antes, eles entravam lá dentro, e eles sentavam numas cadeiras, e eles ficavam hipnotizado com aquela música, eles ficavam ouvindo aquela música o tempo todo. Eles botavam o aparelho nos ouvidos para ouvir, né, para ouvir aquela música, e outros nem precisava colocar não, só chegava e sentava, era tudo aquele silêncio, você era dominada por satélite, tá? O satélite mandava informação para sua cabeça e você ficava calminho, tranquilo, você não tinha reação nenhuma, você chegava, sentava na cadeira e ficava ouvindo aquela música hipnotizante, parecia música de Beethoven, parecia uma música assim, parecida, tá, irmão? Não era igual. E é aquela música assim que fazia uma lavagem cerebral na sua cabeça de tal forma, maneira
que você ficava hipnotizada. Então parecia uma lan house, uma lan house. Você entrava e tinha uma moça que ficava botando aquelas músicas lá para as pessoas ouvirem aquelas músicas. E aí eu saía de lá, ficava vendo aquele. Eu falei, nossa, aqui não é mais um business, se transformou como se fosse uma lan house. As pessoas ficam aqui, vêm aqui para ouvir música. E aquela música, elas vinham do satélite, ela vinha de fora da terra. E ela era hipnotizante. Então eu via as pessoas caminhando na rua como se elas fossem zumbis. Elas não tinham reação nenhuma. Elas não reconheciam a mim. Elas eram minhas clientes, elas não me reconheciam. E eu falei, como assim essas pessoas não me reconhecem? Quanto tempo trabalhamos junto e as pessoas não me reconhecem? Então eu pegava o carro e aí eu saía daquele lugar devagarinho, com medo da polícia, a polícia sempre atrás de mim, querendo saber se eu tava. Eu queria me pegar numa falha para poder me prender, sabe? Você não pode vacilar de maneira nenhuma. Então eu fui para uma fábrica, irmão, que eu falei, vou tentar pregar a palavra de Deus aqui nessa fábrica, quem sabe alguém me ouve. Então eu entrava, irmãos, dentro da fábrica, né? E aí, irmãos, eu percebia que ninguém queria saber. Todo mundo estava trabalhando igual robô e não queriam, era como se fosse um restaurante, era uma fábrica, depois eles viravam como se fosse um restaurante, era uma cozinha, ele fazia umas comidas esquisitas lá, então tava todo mundo hipnotizado de tal maneira que ninguém era como robôs, eles não pensavam por si próprio. Aí eu falava com alguém que eu conhecia, eu dizia assim, não, eu vim pregar a palavra do Senhor para vocês, eu vim falar de Jesus para vocês, mas todo mundo, ninguém queria saber, olhava-me e ninguém queria saber, e eu parecia que eles queriam me bater, me agredir, aí eu pendurava assim como se fosse no teto, e depois eu percebi, irmão, que eu tava procurando um restaurante para comprar comida, né, fora dali, que eu já tava na estrada para voltar, e aí eu dizia assim, gente, não tem, só tem comida árabe agora, não há mais comida ocidental, só há comida árabe. E aí uma pessoa dizia assim, olha, só tem restaurante árabe, só tem, você pode ir em tal lugar. E aí eu na minha visão, eu lembrava assim, tem um restaurante árabe em tal lugar. Talvez se der eu encontrar esse restaurante, eu passo lá para comprar uma comida. E aí eu entrava dentro do carro, irmão, e vinha embora. E era aterrorizante aquilo. Ou seja, as pessoas, irmãos, estavam tudo retardados, entendeu? E dentro daquelas fábricas, dentro daqueles lugares, o cara parecia lan house, hipnotizado, ouvindo uma música que vinha do inferno, aquela música, parecia uma melodia, mas não tinha melodia, era uma coisa hipnotizante, era para que você adorasse o diabo, entende? Era uma música estranha, esquisita, entendeu? E você não podia nem piscar o olho, que a polícia estava andando atrás de você o tempo todo, porque as ruas, lembrei de agora também, as ruas eram vazias, highway, irmão, como a gente fala aqui highway, são highway, estradas federais, né? São bem largas, são seis vias de ida e 6 de volta, são 12 vias no caso. Elas estavam totalmente vazias, você andava no meio daquelas avenidonas, daquelas highway que a gente chama, não tinha carro, irmão, e eu dirigia devagar porque eu não podia passar da velocidade, porque se eu passasse da velocidade a polícia me pegava, me enquadrava e me encarcerava, e eu não podia ser encarcerada, e eu tentava fazer a obra do Senhor, mas eu não conseguia porque as pessoas não queriam receber mais a palavra do Senhor, estavam tudo, a maioria das pessoas, 90%, 95%, estava tudo hipnotizada, e aqui não estava hipnotizada, ria da minha cara, irmão. Então outra coisa que eu percebi, eu ia nos bairros africanos, porque aqui na América, irmão, tem muita separação racial, tipo, o bairro de africano é de um lado, de branco é de outro, então essas duas raças não se misturam aqui, muito pouco se mistura. Então eu fui num bairro africano e eu via que aquele bairro, ele não tinha sido bombardeado, ele
não tinha sido queimada, não tinha, as casas estavam feias, mas não tinha sido queimada, bombardeada. E eu lembro que eu falava com um pessoal africano e eu falava assim, ai, todo mundo tá vivendo normal aqui. Ele falou assim, aqui todo mundo vive normal, numa boa. Aí eu falava assim, aí ele falava assim, olha, aqui tem um pastor branco que mora aqui nessa rua. Eu falei assim, como assim tem um pastor branco aqui que mora aqui no meio de vocês? Porque os africanos não aceitam os brancos morar dentro da comunidade deles. E aí eu dizia assim, como assim? Vocês aceitaram eles? Ele falou assim, o pastor veio pra cá e ele está morando aqui dentro dessa comunidade. E aí eu disse assim, pois eu quero ver ele, que eu quero conversar com ele, porque eu acabei de vir de uma fábrica que eu tava tentando pregar a palavra de Deus, mas ninguém quer ouvir. E aí eu não conseguia ver aquele pastor. Eu olhava para as casas e eu pensava assim, nossa, as casas tá tão baratas aqui, preço... Irmão, preço de banana, as casas, não tinha valor nenhum. Mas as casas estavam boas, sabe? Boas, assim, no sentido de em condições de viver. Mas as casas onde tinha a população branca, estava tudo queimado, prédio queimado, tudo bombardeado. Não tinha condição nenhuma de um ser humano viver numa casa dessa, né? Num apartamento desse, num prédio desse. Então, aí eu pegava o carro e começava a voltar para minha casa. Porque, aliás, para casa, não sei aonde que eu vivia mais, né, nessa época. Nesse sonho, eu não lembro mais. Então, irmãos, isso que eu queria passando esse alerta para vocês, que foi a primeira coisa que eu vi, né, que Deus me mostrou, foi antes de ontem, mulheres doando, né, seus óvulos, né, fazendo inseminação artificial, só que naquele momento que ela tomava aquela injeção para ovular, quem estava do lado dela era Satanás que coabitava com aquela pessoa, tá? A segunda visão foi médicos, que era o diabo, né? Quando ele saía de dentro do quarto, que ele passava da porta, eu via que ele era um médico, né? Então eu via médicos, enfermeiro, ia na sua casa para coletar seus óvulos para Satanás, para fazer criança híbrida. Então a terceira visão, aquelas crianças eram híbridas, elas não tinham o Espírito do Senhor. E a quarta visão foi que Deus, as pessoas grávidas, elas odiavam aquela barriga, elas passavam mal, elas vomitavam, elas não tinham ação, elas não suportavam aquela barriga dentro dela, porque o espírito que estava dentro daquela barriga era insuportável, era Satanás que estava dentro da barriga daquela mulher. Então, como eu li aqui para vocês no Coríntios, que Deus... por acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados com alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, irmão. Não podemos doar nosso corpo para nenhum diabo do inferno aqui da terra, por mais que seja querendo te oferecer dinheiro. Não aceite, irmão, não aceite, porque você é um pacto e você vai pro inferno, tá? Porque o Senhor disse que vai destruir junto com a terra, tá? E a quinta visão, irmão, foi crianças sendo tomadas das mãos dessas mulheres. Essas crianças eram híbridas, elas eram tomadas porque essas crianças não pertenciam a essas mães. Essas crianças eram tomadas para o governo, tá? O governo estava fazendo essas crianças para ele, tá? Era Satanás, tá? E aqui também, na sexta visão que eu vi, né? Eram prédios, eu dirigindo em autoestrada vazia, sem ninguém, não podia dirigir tem que dirigir com muito cuidado, né? E via as casas, prédio, tudo queimado. Tinha tido uma guerra muito grande aqui dentro dos Estados Unidos, que tudo estava queimado na área dos brancos. Só na área onde tem afrodescendente, né? Que estava normal as suas casas, tá? Então, eu via, irmão, pessoas indo para lugares como se fosse lan house, aqueles business, que era, por exemplo, uma padaria, ou que era um salão, um spa, algo assim. Ele era um tipo lan house, ele tinha tipo uma parede cheia de músicas, né? Era uma caixa, parecia CDs, redondo. Era uma caixa, a menina botava como se fosse sabe, numa coisa pra tocar aquilo, numa raviola, sei lá como é que chama aquilo, entendeu? Tocava aquela música hipnotizante. Então, quando tocava aquela música, vinha uma multidão de gente, de mulheres, pessoas, tudo parecendo zumbis, que não
que não tinham consciência de nada e vinha para ouvir aquela música, irmão, porque a única coisa que eles sabiam fazer agora era só ouvir aquelas músicas, tá? Então, eu vi os bairros tudo vazio, não tinha mais ninguém, as fábricas, ninguém queria mais saber de Jesus, ninguém queria mais nada, todo mundo retardado, hipnotizado, e essas músicas, ela vinha de alto, do satélite, para a terra, e as pessoas ficavam hipnotizadas ouvindo aquelas músicas. Essas pessoas lembram que elas já tinham como é que fala? A marca da besta, tanto na testa como na mão direita. Por isso elas ficavam hipnotizadas. Então, essa marca, ela controla o cérebro do ser humano, irmão. Então, era esse vídeo que eu queria deixar para vocês. Esse é um alerta da parte de Deus, do trono da graça do Senhor, que o Senhor me deu antes de ontem e hoje. Essas mensagens aqui são 8 mensagens que eu deixei para vocês hoje e incluí toda nesse vídeo aqui, para que vocês fiquem alerta e que vocês passem esse vídeo para mães, para mulheres que não têm filhos. Passem para elas não aceitar isso, em nome de Jesus, porque se elas aceitarem, elas estão fazendo pacto com o diabo e elas não vão para o arrebatamento e elas vão ser destruídas aqui na terra, junto com a terra, tá? Queimada, todos, tá? Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Um beijo no coração.